que consiste o exercício de hoje? Que eu fiz olhando o plantel de São Paulo. Não é nada demais. Mas peguei o grupo de São Paulo e falei assim, dentro dos jogadores disponíveis, o que que o São Paulo pode levar para esse jogo do Náutico para a gente montar esse quebra-cabeça junto com o Zubeldia? Bom, a gente vai levar Rafael, Jandrei, provavelmente Yang, são os três goleiros. A gente tem para a lateral direita no momento disponível somente o Cédric Soares. O Mike, ele não está mais treinando com o time profissional, mas é um jogador que está inscrito e pode ser utilizado. Então, eu coloquei uma interrogação aqui, mas a priori só temos o Cédric e o Ferrarese para jogar na lateral direita. Aí a gente tem na esquerda o Enzo, o Wendel e o Patrick. O Enzo com desgaste, e a gente tem jogo no final de semana. Então, acho que esse jogo é um jogo para o Wendel entrar, para o São Paulo conseguir dar uma mesclada e pelo menos dar uma descansada no Enzo Dias. Para a zaga, é o setor que a gente mais tem recheado jogadores, e a gente volta a ter disponível o Juan Tressolde, então é uma boa notícia. E aí eu entendo que, para uma partida como essa, mesmo que a gente tenha o placar e que a gente não queira chamar os caras, talvez o 3-5-2 ou o 5-2-1-2, como eu vou montar aqui para vocês, seja mais pertinente para nós. Eu vou mostrar aqui a pranchetinha depois que eu montei, depois disso aqui, porque os nossos zagueiros, além de serem bons jogadores e darem estabilidade para nós, todos os jogos que a gente joga com três zagueiros, talvez pela riqueza de jogadores na posição e pela qualidade dos nossos zagueiros, isso seja uma tranquilidade a mais para a gente poder entrar. E por que que eu estou falando isso? Porque eu sou retranqueiro? Porque eu quero que o São Paulo fique recuado contra o Náutico, porque eu estou com medo? Não, porque o São Paulo não tem Marcos Antônio, que vai fazer os exames hoje, e existe uma tendência de que o Marcos Antônio fique afastado um tempo. Então, para esse jogo contra o Náutico, já é certo que ele não joga, é desfalque. O São Paulo vai ter de volantes para esse jogo. Bobadilha, Alisson, que também vem numa sequência pesada. O Maia, que deve entrar menos minutos por conta da falta de ritmo, então não dá para entrar jogando, já pensar nisso. Tem o Luan, que pode voltar a ser relacionado, e eu acho que deveria, por conta da falta de jogadores, escassez do setor de volância e meio-campo, e do Negruti. Então, o que a gente tem? Onde a gente tem melhores jogadores, se você parar para essa atenção, a gente pode até usar Bobadilha e Alisson no meio de campo. Mas o nosso setor de zaga, ele é o nosso setor mais rico hoje em atletas. É onde a gente tem mais jogadores da posição disponíveis que a gente pode ficar mais tranquilo. Oscar e Matheus Alves para meia, ou você vai falar assim, ah, mas o Oscar pode até ser um segundo volante. Isso é uma opção que os Beldia normalmente usam quando a gente precisa ser mais ofensivo, né? Quando a gente precisa agredir mais. Esse jogo do Náutico, convenhamos, o São Paulo não precisa ser tão ofensivo, o São Paulo pode manter uma estabilidade melhor do time e pode até usar o Oscar, mas a gente não precisa usar o Oscar e o Matheus Alves nesse sentido. E eu acho, inclusive, que a gente deveria dar um descanso para o Oscar, a gente vai falar sobre isso. No setor de ataque, a gente tem Luciano, André Silva, que também está precisando descansar, o Rian Francisco, a gente tem o Luca, que vai fazer exames, teve uma torção e talvez não seja relacionado, existe uma forte possibilidade, no mínimo, caso ele não tenha lesão mesmo, tomara, e parece que é isso, ele só fique realmente de descanso e observação. Temos o Ferreirão, e aí a gente tem uma alternativa de buscar o Paulinho do Sub-20, caso a gente realmente tenha uma escassez de jogadores no setor para a gente não ficar exageradamente forçando os atletas. Então, esses são os atletas mapeados. Com base nisso, tá? Eu sei que o Zubeldia não pensa assim, eu vou sugerir para vocês o que eu acho que deveria ser o sistema com base nos jogadores disponíveis. Então, notem, Ferreirinha tá fora, Lucas tá fora, Caleri tá fora, a gente tem o Marcos Antônio agora fora, a gente tem o Luca que pode ficar de fora. Então, juntando todas as opções, o Igor Vinícius está fora, o Rodriguinho está fora. Então, juntando todas as opções e essa colcha de retalhos, esse quebra-cabeça de montagem, o que eu montaria na questão de sistemática, por quê? Porque eu prefiro os jogadores? Não, pelo jeito que o Náutico atua, pelo jeito que o Náutico joga. O time do Náutico, ele é um time que tem mais dificuldades em ganhar o setor de meio de campo. Se o São Paulo tiver uma zaga estável e conseguir administrar a posse da bola sem sofrer demais e sem ser agredido o tempo todo, sem ficar suscetível a bolas alçadas na área, a cruzamentos o tempo todo, ao time do Náutico tentar agredir, porque eles sobem muito os pontas e eles acabam abrindo o time deles, porque no meio de campo é onde eles perdem mais a bola, inclusive foi assim com a gente.
Onde o Luciano conseguiu crescer, onde o São Paulo conseguiu crescer contra o Náutico. Quando o São Paulo chegou em cruzamentos, e aí o próprio Cedric e o Wendel, eles nem precisam ser tão ofensivos a esse ponto. Se o São Paulo tiver três zagueiros, eles podem sair mais e usar mais esse recurso do cruzamento, que foi quando o Luciano, o André Silva, eles tiveram muitas chances, e foi aquele jogo, inclusive, que o André Silva acabou sendo não indo tão bem. O São Paulo acabou desperdiçando muitas oportunidades e com certeza o São Paulo vai ter mais espaço porque o Náutico, como eu falei para vocês, tá no afã, tá no frisson, tá no oba-oba aí, ganhamos o jogo, não sei o que, podemos fazer história, tal, tal, tal. Eles vão sair pro jogo, eles não têm nada a perder, como eu falei para vocês. Então, pensando nisso, em sistema de meio de campo mais sólido, em uma defesa mais estável, sem forçar jogadores e com o cenário que temos de jogadores disponíveis, eu montei o seguinte para vocês. As peças vermelhas são peças mais do setor de meio de campo e ofensivo, e as peças pretas aqui, ó, é o setor defensivo do São Paulo. Então tá aqui montado para vocês verem. Botei aqui no ataque, pensando em descansar os caras, Rian e Luciano, Luciano como um atacante, não fazendo meio de campo. O Matheus Alves, que faz uma boa composição de meio de campo e ajudaria fazendo essa ligação do time. Alisson e Bobadilha, que num primeiro momento colocaria os dois para jogar. Depois, no segundo tempo, conforme tiver a partida, eu tiraria o Alisson de campo para descansar pelo menos 45 minutos e escolheria botar aí um outro jogador. Colocaria aí um Luan, um Pablo Maia, colocaria alguma coisa para dar uma estabilidade maior no meio de campo. Eu acho que o São Paulo consegue sustentar um placar e consegue manter uma partida. O Maia, sem estar sobrecarregado em setor de marcação, talvez seja melhor para ele circular a bola e dar mais dinâmica para o jogo, sem estar tão sobrecarregado no setor de meio de campo. Essas são as opções que a gente tem de setor de meio de campo como um todo. Se você falar assim, ah, mas eu posso tirar o Alves e posso botar o Oscar também não pode ficar, acabou de voltar de lesão, tá jogando direto. Inclusive jogou no jogo contra o Libertad, quando a gente estava com um a menos de segundo volante. Nesse jogo contra o Grêmio, ele também botou Oscar de segundo volante, o que sacrifica muito o Oscar, muito mais do que se ele jogasse só de meio no setor de ataque. E aí uma composição simples, o Wendel com mais liberdade para atacar junto com o Cédric, que eles podem fazer o Cédric, eles podendo fazer esse corredor aqui tranquilamente, e aqui a trinca de zaga que a gente teria para dar estabilidade no sistema do São Paulo. Isso é o que eu faria. Aí você fala assim, mas aqui você sabe como é que o Zubeldia é, e você sabe muito bem que dificilmente ele vai fazer isso. Possivelmente ele não vai fazer, então eu vou montar o que eu acho que o Zubeldia vai acabar fazendo. Então, rapidamente aqui vou montar para vocês o que eu acho que o Zubeldia vai fazer no final das contas, né? Efetivamente no jogo. Eu ainda acho que ele começa com o Rian Francisco, aí ele vai botar Luciano, aqui do lado direito, o meu lado direito, eu não sei como é que vocês estão vendo, mas no meu lado direito, Lucas Ferreira, Oscar, ele vai acabar abrindo, Alisson e Bobadilha. Aí vai ter lado esquerdo aqui para, eu tô pensando lado esquerdo para mim, tá? Não sei como é que tá aparecendo com vocês na tela, ainda preciso aprender a mexer nisso, mas lado esquerdo, Wendel, Cedric, Arboleda e Alan Franco. Eu acho que ele vai escalar o time assim. Eu acho que vai ser a formatação que ele vai entrar, deixando o Oscar aberto pela esquerda e o Ferreirão aberto pela direita, tá? Eu acho que vai ser assim com o Luciano jogando de meia, ou no máximo, ele vai colocar o Matheus Alves no lugar do Luciano, e o Luciano entrando na partida. Mas eu acho que ele vai configurar o time dessa forma com os jogadores abertos, porque é assim que ele gosta de jogar, é assim que ele jogaria. Eu, como senti que o Náutico tem muita dificuldade no setor de meio de campo, eu aumentaria o número de jogadores no meio de campo e colocaria três zagueiros, porque eu acho que a gente tem mais propensão a ter mais estabilidade, a suportar alguma pressão dos caras, a não ficar tão desesperado com a bola, e a gente conseguiria explorar a deficiência do Náutico, porque a gente, vamos ter que lembrar, a gente jogou com três zagueiros contra Palmeiras, a gente jogou com três zagueiros contra times muito mais duros, e a gente conseguiu ter uma estabilidade, nem tomou gols, a gente foi muito, quase não foi vazado nessas partidas, a gente empatou muitos jogos, mas a gente quase não era vazado, e se a gente não for vazado amanhã, a gente está classificado. Então, imagino que essa seja uma boa configuração para nós, pensando que se o São Paulo quiser agredir no segundo tempo, por que que eu não entraria com o Ferreirão? Eu falo, pô, Zaquilo, mas aí você está sendo retranqueiro. Por que que eu não entraria com o Ferreirão? Eu entraria com o Ferreirão pelo desgaste que ele tem, porque aí eu acho que ele tem que ser titular no final de semana. Não entraria com o Oscar exatamente pelo mesmo motivo.
E acho que esses jogadores são interessantes para entrar no segundo tempo para aproveitar um possível desespero do Náutico na questão de fazer o gol. Eles vêm para cima. O São Paulo precisa ter um escape. Se o São Paulo não tiver o Luca disponível e só tiver o Ferreirão, quem vai ser o escape do São Paulo caso o São Paulo precise atacar e correr para contra-ataque no segundo tempo? A gente precisa ter um recurso. O Rian Francisco, ele é um centroavante, ele é um jogador de área. Se você botar ele para ser atacante ou para ele jogar mais aberto, apesar dele já ter feito ponto, ele não se destaca tanto por essa posição, e aí seria um improviso muito grande. O André Silva entrando no segundo tempo, como eu falei, ele poderia ser interessante, porque o André Silva descansado ele pode fazer uma movimentação maior, ele pode explorar melhor esses espaços. O Oscar entrando com um passe mais requintado, Ferreirão e o André Silva, esses três atletas já fazem uma diferença, fazem uma fumaça se eles entram descansados para pegar um Náutico mais aberto no segundo tempo. Essa é a minha visão e a forma como eu entendo.